A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. É considerada uma doença crônica e progressiva. Ela é causada por uma diminuição intensa da produção do neurotransmissor dopamina, que é uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Com o envelhecimento, todos os indivíduos apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Algumas pessoas, porém, perdem essas células num ritmo muito acelerado e, consequentemente, diminuem muito mais seus níveis de dopamina e, assim, acabam por manifestar os sintomas da doença. Vale ressaltar que não se sabe exatamente quais são os motivos que levam a essa perda progressiva e exagerada das células nervosas, mas acredita-se que mais de um fator pode estar envolvido, sendo uma combinação de fatores genéticos e ambientais. A dopamina auxilia no controle da coordenação e dos movimentos corporais. Na falta dela, particularmente numa região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando os sinais e sintomas característicos da doença, que veremos adiante. Os principais sintomas da doença de Parkinson são a lentidão motora, a rigidez entre as articulações do punho, cotovelo, ombro, coxa e tornozelo, os tremores de repouso, que são bastante nítidos nos membros superiores e geralmente predominantes em um lado do corpo quando comparado com o outro, e finalmente o desequilíbrio. Estes são os chamados sintomas motores da doença, mas podem ocorrer também sintomas não motores, como diminuição do olfato, alterações intestinais e do sono. A doença de Parkinson também provoca manifestações bucais. Como exemplo, tem-se a cialorreia, a disfagia, a hipossalivação e o surgimento de cárie e de doença periodontal decorrente desses processos. A disfagia é definida como a dificuldade de levar o bolo alimentar da boca até o estômago. Os pacientes com doença de Parkinson geralmente apresentam problemas com os dois primeiros estágios da deglutição, que é a fase oral e a faríngea, o que significa que sua disfagia é do tipo orofaríngeo. A língua ou os músculos da bochecha fracos dificultam a movimentação de alimentos na boca e podem também dificultar a mastigação. Quando o indivíduo portador dessa doença tem bastante dificuldade em se alimentar de forma líquida ou sólida, a saúde bucal e geral são bastante prejudicadas, e uma das principais preocupações é não conseguir fazer a utilização de medicamento via oral. A cialorreia é uma das manifestações bucais que ocorre quando a produção de saliva excede a habilidade do indivíduo em transportá-la ao estômago. É um sintoma comum e frequentemente atribuído à diminuição da taxa de deglutição voluntária, fraqueza e falta de coordenação dos músculos faríngeos. Os déficits cognitivos e as alterações posturais acentuam este problema. O comprometimento das habilidades necessárias para transportar a saliva da boca até o estômago faz com que haja o acúmulo excessivo da saliva na cavidade bucal, podendo até aumentar o risco de aspiração traqueal e de pneumonias. A xerostomia é quando o paciente apresenta sensações de boca seca. Esse estado é apontado como sendo uma das manifestações orais mais comuns em indivíduos que têm a doença de Parkinson. Isso acaba acarretando de forma significativa as porcentagens de surgimentos de cárie e doenças periodontais, já que é comprovado cientificamente que o fluxo salivar alterado tanto na concentração quanto no potencial hidrogeniônico causa grande prejuízo na cavidade bucal do indivíduo, já que a saliva, como sabemos, ajuda no processo de limpeza na cavidade oral, sendo bastante importante no equilíbrio dos ácidos existentes e na preservação através da remineralização do esmalte dental. Além de que pode intervir na fonética, ocasionar processos ulcerativos, incômodo oral com aparecimento de aftas e eritemas. Então, para dar continuidade ao trabalho, vamos falar sobre tratamentos farmacológicos para a doença de Parkinson. Vamos começar com os anticolinérgicos. A terapia anticolinérgica foi o primeiro tratamento amplamente utilizado no parkinsonismo e por quase um século permaneceu como a única possibilidade terapêutica para essa patologia. Antigamente, aceitava-se que o efeito dos anticolinérgicos se dava pela sua ação muscarínica periférica, e apenas a partir de 1945
é que foi definida a acetilcolina como sendo neurotransmissor cerebral. Os primeiros ensaios clínicos com a terapia anticolinérgica para a doença de Parkinson foram datadas dos anos 40 e tiveram seu auge nos anos 50. Apesar de não se enquadrarem em ensaios de boa qualidade, eles ainda constituem a fonte principal dos dados utilizados nas pesquisas com esse tipo de terapia. Porém, com a introdução da levodopa e a descoberta dos efeitos cognitivos indesejados frequentes pelo uso dos anticolinérgicos, o interesse pelo seu uso desde então apresentou um declínio. O exato mecanismo de ação dos anticolinérgicos ainda é desconhecido, embora se acredite que eles atuem no desequilíbrio entre a dopamina esteatral e a atividade colinérgica. Existem dois tipos de receptores colinérgicos, os muscarínicos e os nicotínicos, e os anticolinérgicos utilizados na doença de Parkinson são específicos para os receptores muscarínicos. Atualmente, acredita-se que os anticolinérgicos tenham mais efeitos colaterais do que as outras drogas parkinsonianas, principalmente com respeito aos sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos. Também é relatado um melhor efeito terapêutico deste tipo de medicação, predominantemente nas formas clínicas de tremor. Como consequência do seu efeito antimuscarínico periférico, a terapia anticolinérgica é contraindicada em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, taquicardia, hipertrofia prostática, obstrução gastrointestinal e megalocólon. Eles também podem causar borramento visual, com dificuldade de acomodação, retenção urinária, náuseas e etc. Todos esses efeitos são mais frequentes nos idosos ou em pacientes com distúrbios cognitivos associados. Portanto, o uso dos anticolinérgicos está contraindicado em pacientes com demência associada. A recomendação deste medicamento pode ser utilizado no tratamento sintomático da doença de Parkinson, tanto em monoterapia quanto seu uso de forma combinada, mas não deve ser a droga de primeira escolha, pelo seu alto índice de efeitos colaterais indesejados e pela ação mais limitada ao tremor. Como sabemos, a cialorreia é um dos efeitos causados pela doença de Parkinson. E na odontologia, quais são os tratamentos? O tratamento da cialorreia com medicamentos anticolinérgicos apresenta eficácia parcial e nem sempre é bem tolerado, principalmente pelos idosos. Como efeitos colaterais, são descritas, entre outras, alucinações, confusão mental, retenção urinária e arritmia cardíaca. Por sua vez, procedimentos cirúrgicos como transposição dos ductos excretores ou ressecção glandular, bem como o uso de radiação local das glândulas salivares, são procedimentos invasivos ocasionalmente considerados e aceitos pelos pacientes. Uma das drogas de primeira escolha no tratamento da doença de Parkinson é a levodopa. Seu provável mecanismo de ação baseia-se na noção de que os terminais sinápticos ligoestriatais sobreviventes dos parkinsonianos captam a levodopa e a cascata enzimática do neurônio encarrega-se de convertê-la em dopamina, estocá-la em vesículas e liberá-la à fenda sináptica. Outras evidências apontam para o fato de que a maior parte da levodopa administrada oralmente é convertida em dopamina em outros neurônios não dopaminérgicos do cérebro, ou que esta conversão ocorra nas células da glia adjacentes aos receptores estriatais. Os efeitos colaterais mais comuns em curto prazo são distúrbios gastrointestinais, como náuseas e vômitos, sonolência e hipotensão ortostática. O uso prolongado da levodopa induz o aparecimento das flutuações motoras e das discinesias e também dos fenômenos não motores. Existem evidências de que a levodopa é eficaz e benéfica na fase inicial da doença de Parkinson. A levodopa, como monoterapia, é mais eficaz que o pramipexol e o ropinirol em monoterapia. Quanto à melhora dos sintomas motores, não existem evidências de que a levodopa de liberação lenta previne o aparecimento de complicações motoras. Existem evidências que quanto maior a dose total diária da levodopa, maior o risco de aparecimento de complicações motoras. Então, quais suas recomendações? A levodopa pode ser utilizada na fase inicial da doença de Parkinson, tanto em monoterapia ou associada a outros antiparkinsonianos, nos pacientes que necessitam de uma melhora do controle motor.
Recomenda-se iniciar com menores doses. Toxina botulínica para tratamento da cialorreia nos pacientes com doença de Parkinson. A cialorreia é um sintoma não motor frequente da doença de Parkinson, que pode causar impacto na saúde e na qualidade de vida dos pacientes. Esse sintoma decorre muitas vezes do efeito adverso de drogas frequentemente utilizadas no tratamento de sintomas da doença, como, por exemplo, os antipsicóticos atípicos e os inibidores da acetilcolinesterase. Diversas opções terapêuticas são utilizadas na prática clínica para controle da cialorreia. Dentre elas, a injeção de toxina botulínica nas glândulas salivares, guiada por ultrassom, que é a opção com mais evidência de eficácia e segurança, de acordo com os últimos estudos. Esta potente neurotoxina reduz a produção de saliva, inibindo a liberação de acetilcolina nas junções neurosecretoras pré-sinápticas das glândulas salivares. A toxina botulínica geralmente é administrada bilateralmente através de uma injeção em cada glândula, normalmente a parótida e a submandibular, totalizando 2 ou 4 injeções de cada lado. O tratamento não farmacológico da cialorreia pode ser resultado não apenas da hipersalivação, mas também da disfagia em estágio mais avançado da doença de Parkinson. Terapias comportamentais, fonoaudiológicas e coadjuvantes devem ser oferecidas aos pacientes em especial casos refratários ou hipossolubilidade, ou de tratamento por outros métodos. E para o tratamento, devem ser oferecidos fonoaudiológicos coadjuvantes e terapias comportamentais. A terapia fonoaudiológica é o tratamento para habilitar e reabilitar ou aperfeiçoar a função relacionadas à fala, respiração, sucção, deglutição, mastigação, chamadas de funções estomatognáticas. Um tratamento fonoaudiológico foi realizado por um profissional, dividido em 2 sessões semanais, com a utilização das técnicas em algumas crianças, na redução da cialorreia, crioterapia, massagens indutoras, estimulação sensorial, motora, oral e exercícios isométricos e isotônicos. E a bandagem elástica se mostrou mais eficaz no controle da cialorreia durante o seu período de uso. Caso o tratamento da fonoaudiologia e terapias não venham ajudar, tem outra opção, que é o tratamento tópico de irradiação, que é a radioterapia nas glândulas salivares. No entanto, já é um pouco mais dificultado, também tem um risco de tratamento, né, com a radiação, vai ficar exposto, são as glândulas salivares que vão ficar a exposição de radiação, sua face, né, lá. Imagine fazer várias sessões de radioterapia por muito tempo. É claro que você vai sofrer alguns danos, que não seriam tão legais assim. Por isso que é só recomendado no último dos casos de tratamento. Mas atualmente não há recomendações de tratamentos não farmacológicos da cialorreia na doença de Parkinson, como a terapia fonoaudiológica e a terapia radioterapia. No entanto, as modificações comportamentais da radioterapia podem ser consideradas uma opção terapêutica em casos selecionados. E há também o tratamento cirúrgico, que é a ligadura dos ductos salivares, que é a excição das glândulas salivares. Apesar da sua eficácia, a cirurgia é por definitivo. É um procedimento invasivo, porque tem eventos adversos, potencialmente graves, como fístula salivar, e a formação de cistos, infecções, perda de gosto, perda de audição, disartria e defeitos irreversíveis na produção da saliva. E uma proposta como terapia em casos avançados da doença de Parkinson é a estimulação cerebral profunda. E a inserção de elétrons nos núcleos da base melhora alguns sintomas motores, mas parece impactar negativamente no processo de deglutição, piorando a perda salivar.